Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante para os cristãos, a questão da adoração a ídolos. Muitas vezes, vemos pessoas que confundem a prática de adoração à imagem e estátuas com a verdadeira adoração a Deus. Antes de começar, eu quero dizer que não estou aqui desrespeitando a sua religião nem ofendendo-a, mas somente mostrando a verdade, pois a Bíblia diz que a verdade liberta. Também quero dizer, se você é católico fanático religioso, não veja esse vídeo. Não irei usar versículos já conhecidos como Êxodo 20, mas lhe mostrarei de uma outra perspectiva a verdade que te esconderam. Antes de abordar esse assunto, vamos nos lembrar como tudo começou. De acordo com a tradição cristã, Jesus Cristo foi quem fundou a Igreja, delegando a seus apóstolos, e especialmente ao apóstolo Pedro, a responsabilidade de liderar o movimento. O momento em que Jesus confia em Pedro, essa missão está registrada no Evangelho de Mateus, onde diz: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." E isso está registrado em Mateus 16, versículo 18. Aqui Jesus designa Pedro como líder da igreja, a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Essa passagem é vista pela tradição católica como o momento em que a igreja foi fundada e estabelecida sob Pedro, considerado o primeiro papa da história. Após a morte e ressurreição de Jesus, a igreja foi inicialmente liderada por Pedro e outros apóstolos, que espalharam o evangelho pelo Império Romano e além. No entanto, quando Pedro e os outros apóstolos começaram a morrer, o controle da igreja passou para a mão dos romanos e principalmente para o imperador Constantino. Ele desempenhou um papel crucial na institucionalização do cristianismo e na ascensão do papado, transformando a igreja em uma força política central dentro do Império Romano. Constantino I foi o imperador romano que governou de 306 a 337 d.C. Foi uma figura-chave na transição do cristianismo de uma religião perseguida para uma religião oficial do Império Romano. Em 313 d.C., Constantino, juntamente com o imperador Licínio, emitiu o Edito de Milão, que legalizou o cristianismo e deu aos cristãos liberdade para praticar sua fé sem medo de perseguição. Contudo, a maior transformação ocorreu no Concílio de Nicéia em 325 d.C., convocado por Constantino para unificar as doutrinas cristãs e estabelecer a ortodoxia da Igreja. Um exemplo de doutrina criado no Concílio de Nicéia foi o dogma da Trindade, criada pela Igreja Católica no Concílio de Nicéia em 325 d.C., sobre o imperador Constantino e o Papa Silvério. Um dos aspectos mais controversos dessa transformação foi o sincretismo religioso, a fusão de elementos da religião pagã romana com a nova religião cristã. Embora Constantino tenha se convertido ao cristianismo, ele também era profundamente influenciado pelas tradições e rituais pagãos de Roma, e isso afetou a maneira como o cristianismo foi organizado e praticado. A introdução de ídolos, imagens e culto aos santos foi uma das formas de paganizar o cristianismo. A prática de veneração de imagens e deuses do Império Romano era comum, e muitos desses elementos foram incorporados à Igreja Católica. Por exemplo, o culto a Maria, a mãe de Jesus, que tem semelhança com o culto a deuses pagãos como Ísis no Egito, que também era retratada com um filho nos braços. Além disso, os santos católicos foram frequentemente associados a deuses pagãos ou transformados em figuras sagradas com histórias paralelas às de figuras divinas da mitologia romana e grega. Essas imagens e cultos
ganharam destaques na igreja, com a veneração de ícones, estátuas e relíquias, práticas que foram inicialmente resistidas por muitos cristãos, mas que se tornaram centrais para a Igreja Católica. O sincretismo religioso de Constantino não se limitou apenas à adoração de ídolos. Diversas tradições pagãs foram absorvidas pelo cristianismo e adaptadas para festas e celebrações cristãs, como o Natal, que foi escolhida estrategicamente para coincidir com a celebração do solstício de inverno, que já era marcado por festas pagãs dedicadas ao Deus Sol. Teve o Carnaval, que também tem origens pagãs, com raízes em festas romanas, como as Saturnais, em que havia uma grande celebração de indulgências. E também as festas de São João, que ocorre em junho, que tem raízes em antigas festividades pagãs, especialmente nas festas do fogo, dedicadas à divindade como Baal ou Apolo, que celebrava o solstício de verão, e outras tradições. A adaptação de deuses pagãos para os santos cristãos é um fenômeno típico de sincretismo religioso, onde aspectos de religiões anteriores ao cristianismo foram recontextualizadas para tornarem-se parte da fé cristã. Essas transformações e adaptações ajudaram a integrar os novos convertidos ao cristianismo, preservando aspectos espirituais familiares, mas adaptados para a fé em Cristo. Direi alguns exemplos de ídolos católicos inspirados em deuses pagãos, sendo São Pedro inspirado em Netuno, o Poseidon, pois como pescador e guardião dos portos do céu, compartilhava algumas semelhanças simbólicas com as divindades do mar, como Poseidon e Netuno. Enquanto esses deuses governam os mares com seus tridentes, São Pedro é frequentemente associado ao mar, à pesca e ao controle espiritual. A Bíblia diz que Pedro era pescador e em uma das histórias bíblicas, Pedro caminha sobre as águas. Também remete ao poder sobre os elementos, assim como as divindades marinhas. São João foi inspirado em Apolo ou Dionísio. João, conhecido por sua ligação com a luz e a revelação divina, pode ser visto como inspirado por Apolo e Dionísio. Apolo, que era considerado o deus do sol e da profecia, é associado à clareza espiritual, enquanto Dionísio era o deus do vinho e da celebração, representa a exuberância e o misticismo. São Jorge, conhecido por sua coragem por derrotar o dragão, foi inspirado em Hércules, o herói grego famoso por suas 12 tarefas, incluindo enfrentar criaturas poderosas. Ambos compartilham a imagem de guerreiro heróico e enfrentam forças do mal com grande bravura e força. Assim como Hércules, Jorge é representado como um defensor da justiça e da bondade, lutando contra o mal para proteger os inocentes. Luzia, que foi inspirada na deusa Hecta, adorada pelos gregos, que foi conhecida como a Santa da Luz e protetora da visão, que possui algumas semelhanças com Hecta, a deusa grega da magia, da sombra e da luz da lua. Hecta é associada à iluminação das trevas e ao domínio sobre o mundo espiritual. Ambas as figuras simbolizam a luz que guia nos momentos da escuridão e perigo. Essas imagens que eu citei aqui são exemplos de que foi paganizado alguns dos ídolos gregos, romanos e paganizado para o contexto cristão e adorado por muitos ao redor do mundo. Maria, a mãe de Jesus, é associada à figura de deusas pagãs devido a sincretismo religiosos que ocorreu no início do cristianismo. Várias deusas antigas, como Ísis no Egito, Astarte na Mesopotâmia e Cibele na Frígia e Deméter na Grécia, tinham atributos semelhantes aos de Maria, como a maternidade, a proteção e a imagem de uma mãe com uma criança.
Essas semelhanças são visíveis na iconografia de Maria, especialmente nas representações de Maria com o menino Jesus, que lembra figuras de deusas mães, mas a figura de origem de adoração de Maria vem de Semíramis. Semíramis é uma figura central em várias tradições antigas. Embora sua história seja cercada de mitos e lendas, ela é frequentemente associada a figuras históricas e divinas, com sua imagem sendo envolta em mistério, de acordo com as tradições históricas e mitológicas. Semíramis foi uma rainha da Babilônia, esposa de Nimrod, um personagem que aparece na Bíblia em Gênesis 10, do versículo 8 ao 12, onde é descrito como um grande caçador e fundador de várias cidades, incluindo Babel. De acordo com a mitologia, Semíramis foi uma mulher extraordinária, governou a Babilônia com grande poder e influência. Algumas lendas dizem que ela teria sido uma divindade, ou a menos, reverenciada como tal, especialmente em relação à sua função materna. Semíramis, após a morte de seu marido Nimrod, que era seu próprio filho, foi associado ao culto da Mãe Divina e a ideia de uma deusa mãe que daria à luz a um salvador ou um filho divino. De acordo com algumas versões do mito, Semíramis foi considerada a mãe de um deus, e a lenda narra que ela teria dado à luz a Tamuz, um deus da fertilidade e da vegetação, que se tornaria uma figura central em várias regiões do Oriente Próximo. A adoração a Maria, embora distinta da adoração de Deus, se baseia na ideia de Maria como intercessora e mediadora entre a humanidade e Deus. Porém, a Bíblia diz, em 1 Timóteo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Para finalizar, é importante refletirmos sobre o verdadeiro significado da adoração e da devoção. A adoração a ídolos, seja de forma explícita ou disfarçada, desvia nossa fé do único Deus verdadeiro e nos impede de viver plenamente o propósito divino para nossas vidas. Que Deus nos guie em nossa jornada de fé e nos proteja de todo tipo de engano, pois como está em 1 Coríntios 10, no versículo 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Compartilhe também com seus amigos para que mais pessoas possam ser abençoados com essa mensagem. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, e a paz do Senhor Jesus.